Meu trabalho aqui, ele é muito facilitado em virtude de muita coisa que a gente já trabalhou no Instituto Borborema a título de palestra. Hoje, se você for no canal do YouTube da gente, você consegue um excelente panorama dos principais acontecimentos políticos, sociais e culturais do Brasil nos últimos tempos. E o crescimento do homeschooling está dentro desse panorama. Agora eu preciso que vocês também se atenham a uma coisa. O meu recorte ele é muito específico. Eu não estou falando de por que existe o homeschooling, como surgiu o homeschooling, uma história do homeschooling. É algo bem específico. Por determinadas circunstâncias do Brasil hoje, o homeschooling, o ensino domiciliar, ele vem crescendo. E eu resolvi fazer da seguinte maneira. Eu enxergo hoje 5 razões principais para isso estar acontecendo. E eu resolvi ir da mais gritante para mais sutil, só que não menos alarmante. Então, vamos lá. Só para situar as pessoas, peguei essa matéria aí. Em Minas, 900 famílias abrem mão da escola para educar os filhos em casa. Segundo a ANED, no Brasil todo, hoje é cerca de 7.500 a 8.000 famílias que praticam já o ensino domiciliar. Certo? Instruções sobre educação financeira coladas na parede, reproduções de obra de arte, pastas com exercícios de português, jogos de percepção visual, microscópios, tintas, telas e cavaletes. O que parece o cômodo de uma escola é, na verdade, a sala de estar do apartamento de Valentina Miranda Paiva, de 4 anos, que vive em Nova Lima, na Grande BH. Certo? Eu peguei essa matéria exatamente porque ela condensa todo o problema do homeschooling. Tudo que envolve a discussão do homeschooling está condensado nela. E mais aqui embaixo. As famílias justificam a escolha alegando questões sociais, religiosas, políticas, econômicas e crenças pessoais. Aí vem aquela coisa que toda matéria tem que trazer sempre, né? O assunto é polêmico e divide opiniões de estudiosos, tanto sobre o aspecto jurídico quanto pedagógico. Então, o que ocorre? Tem aí o exemplo de mais ou menos como é a rotina deles, né? Na casa de Aida Gomes, 37 anos, qualquer cômodo é espaço de saber. Tudo é motivo para estudar. Muitas vezes achamos que é preciso estar sentado e olhando para um quadro. Mas o ensino também acontece ao ler um livro, assistir documentários e criar histórias, né? Então aqui, agora ela se prepara para conhecer a Orquestra Filarmônica no fim do mês. Estamos ouvindo músicas clássicas, entendendo o som dos instrumentos. Peço a eles para adivinhar qual está sendo tocado. Vamos até produzir um pandeiro chocado com material reciclado. De fato, quando você olha a rotina de toda e qualquer família que faz o homeschooling, de fato, toda a dinâmica do dia a dia envolve uma lição de aprendizado. É possível extrair um pouco de tudo, certo? E aí, é claro, algumas pessoas estavam indignadas com a gente, porque, enfim, 2 pessoas que não são especialistas no assunto vieram palpitar sobre educação. Então, eu também quis trazer a visão de um especialista em educação para vocês terem o acesso a esse contraponto formidável. Olha só, a socialização de crianças e adolescentes que não vão à escola é um dos principais questionamentos em torno da educação domiciliar. Na instituição de ensino, eles convivem diariamente com jovens da mesma idade e de diferentes visões de mundo, defendem especialistas. Segundo a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Lívia Fraga, membro do grupo de estudos sobre política educacional e trabalho docente, o ambiente escolar amplia as experiências sociais e de participação ativa dos estudantes. Eu preciso que vocês prestem atenção nesses termos, tá? Ela avalia ser difícil cravar nesse sentido se há perda para os que são educados no lar, mas critica a proposta que afirma ser de um profundo individualismo. Certo? Continuando. Para a especialista, a criança pode estar privada dos valores de igualdade, justiça social, bem comum, democracia e distribuição. As pessoas precisam aprender a tolerância com o outro, quais são os limites do respeito, como lutar por suas ideias e negociar na vida pública. Isso nos torna seres mais humanos, né? E, seguindo, pedagoga e professora da Faculdade de Educação da FMG, Lívia Fraga diz que o ECA é fundamental para assegurar o direito do aprendizado. Olha só, a determinação é uma garantia de que os pais irão, sem falta, levar os filhos para os colégios e que eles terão acesso à educação. Flexibilizar seria um grande perigo à democracia.
certo? Guardem essas falas, por favor. E aí, ECA aqui é Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí vamos lá para as razões. A primeira delas, depois eu vou voltar a essa entrevista, só para vocês se situarem. Como eu disse, ela condensa todo o debate nacional acerca do tema. E quais são os atores e quais os discursos de cada um, que é uma coisa muito significativa. O primeiro ponto é o seguinte: escolarização, fracasso cognitivo. Isso não é um juízo de valor, não é uma opinião minha, é um fato. A escolarização, no Brasil pelo menos, é um fracasso cognitivo. Os resultados são péssimos e eu trouxe eles aqui para a gente ver. 7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Olha a data. Dados de 2017 e o relatório foi publicado há pouco. Seguindo. Pela primeira vez, o MEC classificou os níveis de proficiência que estão organizados em uma escala de 0 a 9. Quanto menor o número, pior o resultado. Níveis de 0 a 3 são considerados insuficientes, 4 e 6 conhecimento básico, 7 até 9 adequado. Veja que não é nem bom, é adequado. Agora, qual é a medida dessa adequação? Então vamos para os gráficos. Preste atenção numa coisa. Percentuais e nível de proficiência em português e matemática. Aí está aqui, suficiente, básico e adequado. Veja só, isso é o 5º ano. Português no 5º ano, quantos você tem de adequado? 11,9%. Matemática, 15,52%. Aqui do insuficiente eu não vou nem considerar o básico. Insuficiente, 39,32%, 33,12%. O mais impressionante, vocês vão ver ao final das comparações. Os testes são feitos no 5º, no 9º e no 3º ano. Acredito eu que a metodologia seja por causa do seguinte, porque é o início do ensino fundamental, final do ensino fundamental e final do ensino médio. Então aí você tem um espectro de todo o caminho educacional de um aluno dentro da escola. 9º ano. Olha só o número. 2,87, 4,5. Olha quanto cai. Aqui, 11 e 15 para 2,87, 4,5. Aqui tem 60% e 63% do índice ruim. Agora olha o que é mais impressionante de tudo. Isso é no 9º ano. Olha o 3º ano. Ó, desses 70,88%, 23,9% estão no nível 0 de proficiência em português. Vocês são pessoas completamente iletradas. Voltando aqui, ó. Ou seja, se no 5º ano era assim, no 9º ano ficou assim, e no 3º ano é assim, ó. Quanto mais tempo o aluno passou na escola, mais burro ele ficou. São os números que estão dizendo isso, não sou eu. Na matéria não existe essa conclusão, mas ela é uma conclusão lógica diante do quadro. Do ponto de vista pedagógico, os números do ensino médio significam que, em português, a maioria dos estudantes brasileiros não consegue localizar informações explícitas em artigos de opinião ou em resumos, por exemplo, e de fato não conseguem. Em matemática, a maioria dos estudantes não é capaz de resolver problemas com operações fundamentais com números naturais ou reconhecer o gráfico de função a partir de valores fornecidos em um texto. Ou seja, entra aí também um pouco da questão da dificuldade linguística. Isso aqui são os gráficos das avaliações do PISA nesses anos. A gente olhando assim, parece até que tá bom, né? Ah, o Brasil estava bom, caiu um pouquinho, tá estabilizado, em matemática subiu e depois caiu. Mas olha só, isso aqui são as notas. Quando você compara com os outros países, o Brasil, ele sempre, por causa de 10 ou 15 posições, ele não ficou em último lugar. O pessoal da Zâmbia tem resultados melhores que a gente.
sei se é a Zâmbia ou se é a Serra Leoa, sei lá. Enfim, algum país desse aí. Tá? E aí, qual a consequência disso? Esse quadro. O Brasil só vai dominar a leitura, só deve dominar a leitura em 260 anos. Vocês têm ideia de quanto tempo é isso? E matemática, matemática tá de boa, 75. Isso porque eu não estou falando dos dados do INAF. Porque a palestra do Dever de Educar do professor Rafael Falcão já foi toda sobre isso. Então, quem viu sabe, quem não viu pode olhar lá no canal da gente. Para não me alongar tanto assim. Mas aí a primeira razão, ou seja, esse fracasso cognitivo, como eu disse, não é uma opinião minha. Isso é o quadro de um fracasso total. E com tais resultados é mais do que comum que os pais comecem a se questionar sobre os parâmetros educacionais da escola. Se a coisa está tão ruim assim, o que esse pessoal está se baseando para ensinar? E aí vem a segunda questão. Os paradigmas educacionais da escola, que é isso daí, hoje, a formação da consciência crítica. A tão falada, tão badalada consciência crítica. Não é? A consciência crítica, ela se constrói através de uma coisa chamada o ensino multidimensional. Certo? Vamos ver o que é isso aí. O ensino multidimensional. Qual concepção de homem subentende a educação de hoje? O que pode ela oferecer e o que pode oferecer os professores a seus estudantes? O educador do futuro deverá trabalhar muito mais para estabelecer e desenvolver relações humanas e uma rede social em sua classe, abstendo-se da orientação mediante o ensino exclusivamente intelectual. Cabe aos professores tanto transmitir os saberes quanto compreender seus alunos, bem como atitudes destes para com a educação, as atividades recreativas, o trabalho e as relações sexuais. O professor deve estar aberto ao diálogo com os jovens e lhes falar das relações humanas, da ética, dos valores, das atitudes, das ideologias, das minoridades étnicas, das enfermidades, dos ideais e das visões de futuro. Que ideais e que visões de futuro? Entende? Que ideais e que visões de futuro? E percebam como tudo ecoa um pouco do que aquela professora estava falando, né? Você colocar as crianças juntas e trabalhar isso e compreendê-las. Não é à toa, eu não sei se a maioria das pessoas aqui pegaram, mas na minha geração, eu já peguei o professor de português, ao invés dele estar trabalhando, sei lá, você aprender casos com crase, ou acentuar as palavras, ou usar vírgula, ele está trabalhando um texto do Gilberto de Menstein com você. E a classe toda vai debater. E aí lá ele vai falar de ética, de valores, etc. Esse é um ensino multidimensional, que tem muito a ver com aquilo que o Aloysio, que fez aquela brilhante palestra de ideologia de gênero, tem muito a ver com o que ele falou sobre ensino nos temas transversais. Né? Porque isso aqui é criar a consciência crítica do aluno. Depois da eleição, agora um monte de professor fica botando no Facebook: aquilo que você chama de doutrinação é o que vai garantir a consciência crítica do seu filho. Não é bonito? Vamos seguir. E arremata: os conteúdos educacionais devem preparar os jovens para seus papéis futuros, relações sexuais, papéis parentais e profissionais, responsabilidades cívicas. Isso aí eu não tirei de nenhum livro, nenhuma teoria. Trecho do relatório do Simpósio Internacional em Mesa Redonda sobre o tema Ensino Multidimensional. Sabe quando? Realizado pela Unesco em Pequim, em 1989. Então não foi uma coisa da noite para o dia, não foi do nada que essas coisas começaram a acontecer. E já vem sendo debatido, já vem sendo planejado. Isso é um parâmetro educacional dos dias de hoje. Certo? E eu vou contar um caso para vocês. Eu conheci uma moça que ela me relatou um pouquinho da história de vida dela. Ela falou o seguinte,
Ela não é daqui, ela é lá do Rio. Ela conversando comigo, aí disse, olha, eu dou graças a Deus por eu ter estudado no colégio tal, um colégio católico famoso lá do Rio de Janeiro, tá? Porque lá eu aprendi o verdadeiro valor do catolicismo. Lá eu aprendi o verdadeiro valor do respeito, de você reconhecer a dignidade no outro, de você entender a dor de ser minoria, etc, etc e tal. Ela falava isso enquanto embalava um cigarro de maconha na minha frente. Entende? Então, olha a loucura da cabeça dessa pessoa. E ela aprendeu isso num colégio católico. Por quê? Porque os professores de lá fizeram exatamente isso. Ela tem uma visão sexual toda pautada não na religião, mas numa ideologia, que ela é super feminista. O papel parental dela não sei, porque deve pensar em aborto, esse tipo de coisa, então... E profissional, pronto. Ela está estudando para ser psicóloga porque ela quer ajudar as pessoas que sofrem com a violência de gênero. Essa é a responsabilidade dela. Ela vai compor o quadro social do futuro. Essa pessoa, com essa mentalidade. Eu falei para ela, você foi no colégio católico? Ela foi. Aí eu fiz, olha, se eu fosse seu pai, eu ia olhar para tu e pensar, meu Deus, que péssimo investimento. Mas ela levou na boa. Pelo menos exteriormente, né? E aí, qual é a consequência natural disso? A gente entra no terceiro motivo. Que, ora, se são esses os parâmetros educacionais, é porque alguém está aceitando-os. E alguém os aplica. Então tem esse outro problema, ó. Desconfiança quanto aos professores e métodos pedagógicos. E essa desconfiança com relação aos professores, ela é tanto de ordem moral quanto intelectual. Você começa a se perguntar, quem é esse sujeito? De onde ele veio? O que foi que ele estudou? Tem? Intelectual também. Está começando a ter um debate dentro da sociedade que é muito importante. Hoje em dia, os pais já não olham da mesma forma de um professor que declara, sem nenhum problema, que a base da formação pedagógica dele é Paulo Freire e Jean Piaget. Os pais já acham isso ruim. E os professores acham ruim que os pais acham ruim. Entende? E até as pessoas que não têm esse nível de compreensão sabem que tem algo errado. Uma vez eu fui contratado por uma mãe para dar aula particular de português para o filho dela. E eu fiz uma aula com o menino, era para revisar, para fazer uma prova de ciências dele, não sei. Eu notei que ele não conseguia ler nada direito no livro. Ele simplesmente não entendia o que estava lá. Estava lá os grafemas, ele não conseguia transformar aquilo ali em som, ou trocava tudo. Mas muita coisa ele ainda fazia de uma forma razoável. O que eu mais notei é que ele trocava o P pelo B. Aí eu fui conversar com a mãe, eu posso dar aula para o menino, fazer as atividades com ele, pegar o dinheiro e ir embora. Não é nenhum problema para mim fazer essas atividades aqui, que é tudo um monte de besteira. Mas ele está com esse problema. Se você quiser, eu posso parar um pouco esse trabalho com a atividade da escola para resolver isso. Ela fez, não, tudo bem, eu acho até bom. Porque eu notei esses problemas e eu fui falar com a professora. O fulano está trocando P com B, ele troca o N com M. Isso é uma criança de 8 anos, tá? Z com S. Não sabe que uma frase começa com letra maiúscula. Sabe qual foi a resposta da professora? Deixa, mãe. É normal. Porque a criança, com o tempo, ela vai amadurecendo, ela vai se construindo, ela vai se descobrindo, e através da percepção dela das coisas, ela vai evoluindo. Sabe de onde é que tem isso? Piaget. Então, se for para deixar a criança
trabalhar sozinha, por que ela tem que ir para o colégio? Deixa ela dentro do quarto em casa e ela vai descobrindo o mundo lá mesmo. Ou a professora não está ali para exercer a função da mediação. Entendem? Então esse tipo de desconfiança já está acontecendo. A mãe saiu de lá achando que a professora estava errada. Certo? E esses problemas, eles são mais comuns do que a gente pensa. Porque a maioria dos pais ou não os percebe, ou simplesmente não liga. Mas isso já está mudando, tá? Só que, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que vai além disso daí, que toca mais sobre a autoridade moral. Não é bonito? Chega a pessoa tem um alívio estético quando vê uma imagem dessa. Isso aqui é uma foto de quando teve a discussão na Câmara Municipal daqui de Campina Grande sobre a proibição de tratar a ideologia de gênero nos currículos municipais de ensino. Essas eram as pessoas que estavam lá para gritar contra o projeto. A maioria, isso eu sei de conversas que eu ouvi por lá, a maioria, professores. Essa é a nova geração de professores. Esse pessoal aqui é todo muito novo, a maioria. Tem um, inclusive, aqui no meio, certo? Que é um professor de colégio católico aqui em Campina Grande. Isso foi conversado com os pais sabem disso, os pais querem saber, alguns querem, alguns estão indignados. Entende? O problema não é essas pessoas estarem aqui defendendo o que querem defender. O problema é a mentalidade que está condensada nisso. Roubei da palestra do Aloysio. Sou professor e vou falar de gênero para o seu filho e sua filha. O problema é essa mentalidade. Entende? De achar que o professor, dentro dessa nova conjuntura, ele não é mais um professor. Essas pessoas se acham empossadas de um dever sacerdotal. Essas pessoas realmente acham que eles estão no apostolado pela salvação da humanidade. Essas pessoas realmente acham isso. Não há outra justificativa, porque você ter esse tipo de postura, eu vou falar para o seu filho, você gostando ou não, eu sei o que é melhor para o seu filho e você não sabe, porque eu sou iluminado e você não é, não há outra justificativa para isso. A não ser que essas pessoas tenham uma visão religiosa e autobeatíficas delas próprias. E que na construção desse novo mundo, desse paraíso, esse processo é necessário. Eu poderia falar muita coisa sobre a questão da ideologia de gênero, mas, como eu disse, o meu trabalho é muito facilitado aqui, porque muita gente já falou de muita coisa. Veja a palestra do Aloysio, no canal da gente, e o curso dele que vai sair também. Tá? E aí, vem o outro problema que aí todo mundo quer falar, que é esse aí. O problema da doutrinação ideológica. Só que o problema da doutrinação ideológica não existe. Ele é um eufemismo para um problema muito pior, que é o que verdadeiramente tem causado todo esse movimento e toda essa indignação com relação ao ensino no Brasil, e que é o principal. O principal, vocês podem conversar com o homeschoolers que vocês conhecerem e tal. Para a maioria, eu garanto, esse é o principal problema. A escola como experimento social de manipulação psicológica e desvirtuamento da autoridade dos pais. É que os pais passaram a entender que a relação deles com a escola não é mais uma relação amistosa, não é mais uma relação de reconhecimento de autoridade pedagógica, mas virou uma relação vertical. E que os pais, pouco a pouco, com o caminhar dos anos, têm perdido sua participação no processo educacional. E aí, vamos voltar para a Unesco.
Quarta Conferência dos Ministros da Educação. Preste atenção, por favor. Com efeito, existe atualmente uma enorme exigência da parte da sociedade relativamente aos sistemas de educação, a fim de que eles auxiliem mais a juventude a adquirir comportamentos e valores que lhes permitam enfrentar com êxito as dificuldades do mundo moderno. Preste atenção numa coisa. Vocês já viram a sociedade saindo às ruas com essa exigência? Algum pai, meu filho não está sabendo adquirir os comportamentos para enfrentar as dificuldades do mundo moderno. Eu preciso que vocês me ajudem. Existe isso? Pode ser que exista de uma maneira sutil, mas assim, dessa forma que está sendo colocado aqui. E outra coisa, que comportamentos e valores são esses? E que dificuldades são essas? Se a gente for começar a discutir isso aqui, a gente não sai mais. Cada um vai dizer uma coisa diferente. Só que aqui ele já tem opinião pronta. Aí olha só. As famílias sentem-se cada vez menos capazes de assumir suas tarefas educativas tradicionais, face às complexidades dos problemas e uma massa inabarcável de informações. As famílias se sentem menos capazes? Será? Olha que legal. Elas desejam, portanto, que uma maior importância seja dada aos aspectos éticos, morais e cívicos da instrução educativa. Não é o que está acontecendo. Adiante. Destacamos somente que, no nível pré-escolar, uma educação que privilegia o aspecto afetivo e que, não obstante, forneça o conhecimento de certos dados e noções elementares, deveria ser parte do processo educacional. Por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. Isso está dizendo o seguinte: para que você consiga educar as crianças com esses novos valores, com essa nova ética, você precisa neutralizar quem venha fazendo o trabalho oposto. Quem é que faz o trabalho oposto? Família. Porque dentro de uma família você herda toda uma carga da história familiar, das tradições, da religião da sua família. Entende? Você herda um pouco dos valores de todas as épocas, porque os valores dos seus pais vão para você e os valores dos seus avós estão nos seus pais, e assim por diante. Então, existe aí um grande eflúvio de influências que, se a escola entrar com algo que vá de encontro a isso, uma coisa certamente vai preponderar sobre a outra. Só que a família ela é um vínculo natural, afetivo, amoroso. A escola é um vínculo burocrático. Você vai lá, assina um contrato e é isso aí. Seguindo. Unesco, Conferência de Educação e Cultura. No caso da educação familiar, na maior parte do tempo, essa transmissão não é consciente, aquela transmissão dos preconceitos. Tá? Os conselhos e as ordens dados pelos pais, pelos avós, pelos vizinhos, além de possivelmente contraditórios, não tornam o indivíduo assim educado consciente de sua liberdade pessoal de escolhas éticas que ele poderia fazer. Sabe esses jovenzinhos de 15 anos que ficam dizendo: meu filho vai escolher a religião dele. É isso. Ele aprendeu isso. Porque ele é um indivíduo de consciência crítica, que não vai fazer uma importação acrítica dos valores e tradições familiares. A família tem que entender que ele, antes de tudo, é um sujeito de direitos, dotado de suas responsabilidades, de sua consciência, e que nada pode ser imposto a ele porque a liberdade de crença é um direito humano. É um raciocínio tão idiota que eu reproduzi facilmente. E virou um chavão, né? Ademais, olha só, essa transmissão implícita compreende os valores tradicionais ligados ao meio social ou ao meio religioso em particular. Enfim, em nosso mundo contemporâneo, econômico e politicamente tumultuado, onde a mídia, cobrindo o mundo inteiro, informa sem tomar em consideração quaisquer referências morais, esses valores nem sempre são transmitidos e, quando são, sofrem impacto desestabilizador dessa superinformação. Ou seja, é como eu disse, é tanta coisa, que se você quer que a criança
que o indivíduo que vai ser educado consiga se orientar nesse mundo, ele precisa de influências morais e de uma régua intelectual aplicável a esse mundo. Se for a uma religião específica, a uma etnia específica, a uma tradição específica, ele vai necessariamente se sentir perdido por causa dessa desestabilização das super informações. Então vejam só isso aqui. Olha, vocês pais, vocês estão fazendo essa transmissão, só que muitas vezes ela é contraditória, certo? Ela pode não se adequar ao mundo, então a gente vai tentar ajeitar isso para vocês, tá? Nós sabemos o que vai fazer com que seu filho se adeque melhor ao mundo. Ok? Então, vamos seguir. Ainda a Conferência de Educação e Cultura da Unesco. Em resumo, para superar esse modo pouco seguro de transmissão, para seguir rumo a uma tomada de consciência pessoal e a uma escolha de valores universalmente válidos, quem determinou que valores universalmente válidos são esses? Eu acho que, assim, uma instituição, um grupo de pessoas bem específico, de uma época, de um lugar, foram dizer, não, esses outros valores aqui são específicos de pessoas, de épocas e lugares. Esses aqui, os nossos, eles são os universalmente válidos. Percebem o tamanho da presunção disso? É necessário uma educação formal que explicite esses valores. Essa explicitação pode e deve ser feita pela escola. O espírito crítico das crianças, tendo por objeto os valores morais e a reflexão ética, são, portanto, os objetivos da educação formal nas instituições escolares, a fim de que cada criança, cada jovem possa livremente formar uma consciência ética a qual lhe permita discernir o justo do injusto e desenvolver atitudes e comportamentos fundados sobre o respeito ao outro, sobre a compreensão do bem comum à humanidade. Qual é o bem comum à humanidade? Os direitos humanos e a paz. Por isso que os princípios informadores de toda essa educação são bioética, desarmamento civil, a substituição de uma noção de competição por uma noção de cooperação. Por isso que uma criança hoje de 6 anos, ela não sabe ler direito, ela não sabe fazer uma operação matemática, mas ela briga com o pai, se o pai não joga. Pai, você não está jogando plástico na latinha de lixo verde, você está jogando na amarela. Pai, quando você for escovar os dentes, desliga a torneira 1 minuto. Pai, você não pode jogar lixo no chão. Pai, você está furando o sinal vermelho. Ou seja, a escola forma um fiscal perfeito do cumprimento dos deveres cívicos e bioéticos, digamos assim. Mas uma pessoa de capacidades cognitivas minimamente válidas não consegue. Por quê? Porque não é para ser assim. Os objetivos são esses. E se vocês acham que isso não chegou, que essa noção não chegou aqui no Brasil, chegou. E sabe o que é mais angustiante? Que foi importada sem o nosso consentimento e pelas pessoas que estão nas principais instituições de poder. Se vocês acham que isso não tem nada a ver com a questão do homeschooling, porque alguém pode pensar, mas é muito exagero um pai querer tirar o filho do colégio por causa desses problemas, é só ele ensinar direito em casa, tal. Não é tão simples assim. Ainda mais por causa da quantidade de poderes envolvidos nisso. Eu queria que vocês vissem rapidinho, com atenção, por favor, que vocês vão ver o eco disso tudo que eu falei nesse vídeo. É um recorte de 4 minutos do voto do ministro Luiz Fux, quando o STF fez o julgamento acerca da constitucionalidade do ensino domiciliar. Atenção, por favor. E aqui, então, o Ministério Público lançou um trecho que me pareceu muito importante destacar, no sentido que a relação educativa dá-se entre sujeitos de direitos, sendo inconcebível a sujeição da criança ou do adolescente ao arbítrio ilimitado daqueles que respondem por sua formação no âmbito familiar. A autonomia da vontade dos pais não pode sobrepor-se ao direito da criança de estudar, com todas as externalidades positivas que decorrem do ambiente escolar.
Em parte, o ministro Edson Fachin tocou nesse aspecto da autonomia das vontades das crianças. A liberdade religiosa ou filosófica não se presta a travestir o abuso do poder familiar. E aqui eu cito uma passagem sobre o homeschooling do filósofo espanhol Fernando Savater, que sintetizou: um dos primeiros objetivos da educação é preservar os filhos dos seus pais. Não me parece bom, portanto, submeter permanentemente os filhos aos pais. A escola ensina muito mais do que os conteúdos aplicados nela, como a conviver com pessoas que não temos razões para gostar e que às vezes até não gostamos, mas que precisamos respeitar. Esse é o verdadeiro meio de respeitar o melhor interesse da criança. A restringir o alcance da liberdade dos pais deve-se considerar o caráter irreversível relativo dessa liberdade, a vulnerabilidade do menor e a irreversibilidade dos danos eventualmente causados por esse isolamento em não frequentar a escola. Trago agora, senhora presidente, vou tentar sintetizar bastante, o pluralismo e o paradoxo da tolerância, ou seja, a necessidade de viver num ambiente plural e aí criar dentro de si essa capacidade de tolerância em relação uma a outra. E digo, muito além da transmissão do conhecimento, as ambiciosas metas do processo educacional se coadunam com o ideal democrático e constroem uma sociedade livre, justa e plural, já que, nas palavras do nosso decano, ministro Celso de Mello, o acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático. Eu cito aqui Melo, José Celso de Mello Filho, Constituição Federal anotada, Saraiva, 1986, página 536. E aí, acrescento, o direito à educação, o direito social de maior relevância é dotado de dimensão subjetiva e objetiva. A função meta-individual da educação demonstra a importância desse direito social para a construção de um Brasil melhor. E aqui cito mais uma vez o filósofo espanhol Fernando Savater. O que fica evidente é que a educação deve ser uma preocupação pública, porque não é um problema de pai, mãe, menino e menina, mas um problema de sociedade. Os democratas não são plantas selvagens que nascem entre as pedras por acaso, mas algo que tem que ser cultivado socialmente pelos modos de educação. E no âmbito do direito à educação, a importância do pluralismo de... Eu recortei essa parte porque acho que a fala do ministro sintetiza todo o que foi mostrado até agora, no sentido de que, veja que, e eu vi o voto completo dele, não existe a preocupação cognitiva. Qual é a preocupação? A preocupação é cultivar um democrata. É o aspecto meta-individual da educação. A criança, ela tem que ser cultivada para se tornar uma engrenagem dentro da máquina da democracia. Ou seja, é a noção de educar para a cidadania e para o multiculturalismo. Sendo que, não que isso seja um problema em si mesmo, mas essa ideia de que só por meio do Estado isso é possível e que só a escola pode garantir isso, vocês conseguem imaginar, faça o exercício imaginativo, será que realmente toda criança que é educada no seio da família, sem frequentar um ambiente escolar, ela é um brutamontes que a primeira pessoa que vê vai dar um chute na cara? Vocês acompanham as notícias relativas a brincadeiras, a morte dentro de escola? Vocês acham que as crianças que estão na escola são perfeitamente pacíficas? São exemplos de respeito? Gente, a gente está enfrentando uma coisa que até pouco tempo atrás não existia: depressão e suicídio infantil.
E isso veio junto com a escola. Então, cadê as maravilhas? Eu quero os frutos. A gente tem que julgar a árvore pelos frutos. Então, as crianças, vamos lá. Vamos pegar tudo agora. As crianças, elas não sabem ler, não sabem fazer contas, são ensinadas que a autoridade da escola e a autoridade cívica deve prevalecer a autoridade familiar ao pátrio poder. Então, veja só. Você às vezes paga 900, 800, 1.000, 2, 3 mil reais de mensalidade de uma escola para o seu filho aprender a se libertar de você, não aprender nada em termos de avanço cognitivo e pronto. É isso. Como eu disse, não se trata de um juízo de valor, é um juízo de fato. As coisas estão desse jeito. E ainda mais num antro de barbaridade. As coisas que acontecem dentro das escolas, as dinâmicas que são feitas. Eu poderia fazer aqui um tremendo compilado. O caso da professora que foi fazer uma dinâmica para colocar batom nos meninos e short nas meninas. O caso lá do museu. Tem várias coisas. O desrespeito à infância, ao infante, é uma coisa que nunca chegou nesse nível. Tudo bem, as crianças têm muita proteção jurídica, têm muitos direitos, mas eu pergunto, o que adianta um avanço em termos de possuir mais direitos nominais num papel quando a sua condição social efetiva não está melhor? O ECA serve para prevenir depressão, suicídio infantil, pode até servir num caso de violência violências mais pesadas que acontecem às vezes no seio de casa e tal, casos muito sui generis, pode, mas o quadro geral é de barbárie. As crianças estão violentas, desrespeitosas e burras. É porque é muito duro, quando eu coloco dessa forma, dá vontade de rir ou de... Não é desse jeito. Mas os números mostram isso, os fatos mostram isso. E você não pode se indignar, sabe por quê? Porque esse pessoal sabe o que é melhor. Se você está indignado, é porque você ainda está vivendo esses antigos preconceitos. Você ainda não se libertou deles. Você ainda não conseguiu formar sua consciência crítica. Mas eles vão fazer isso pelo seu filho. Já que você não tem isso e ainda é incapaz de fazê-lo. Percebem como isso é, eu não vou dizer presunçoso, eu vou dizer diabólico. O termo é esse. Certo? E aí o Fux, no voto dele, ele ainda dá um argumento, só que está muito lá para frente, que ele fala o seguinte, que também legalizar o homeschooling seria você desconsiderar toda a expertise por trás da educação conforme o Estado coloca. Conjunto de psicólogos, de pedagogos, de professores, que certamente são pessoas muito mais qualificadas do que os pais para gerir a educação da criança. E que o homeschooling desvalorizaria isso. Só que essas pessoas fazem parte do problema. O ministro não entende isso. Seguindo. Fausto Zamboni, no livro Contra a Escola, acho que ele resume todo o problema aqui. A educação moderna tendeu cada vez mais nessa direção, apostando num projeto insensato. Seus mentores perverteram o sentido da educação, apresentando em seu lugar uma caricatura. Não havia sido uma grande ideia, mas apenas uma ideia presunçosa. Quanto mais empenho houve na tentativa de realizar essa impossibilidade, mais as contradições e as perplexidades se tornaram evidentes. O fracasso do sistema educacional é consequência de uma aspiração imoral e de uma concepção limitada do ser humano. Percebe que toda essa concepção de bioética, etc., castra o espírito. Não há espaço para a transcendência. Não há espaço para isso. E aí, eu pergunto, se vocês aqui que são pais, ou façam exercício imaginativo caso não sejam,
Imagine que vocês tivessem a possibilidade, que existisse, aliás, uma possibilidade real do filho de vocês ser sequestrado. Sofrer sequestro. E você pudesse evitar. Você faria de tudo para evitar, não faria? E se houvesse a possibilidade real da alma do seu filho ser sequestrada? Você faria também? Porque os pais que estão optando por isso, é isso que eles estão fazendo. E ainda assim sofrem muito preconceito e são muito hostilizados pela sociedade. Por quê? Por uma carência imaginativa, inclusive do senhor ministro. As pessoas acham, de verdade, que escolarização é o mesmo que educação. Não é. A reação das pessoas, do ponto de vista emocional, às vezes é até histérica. Você fala que vai tirar do colégio ou que pretende não educar os filhos no colégio, as pessoas pensam que seu filho vai ser uma espécie de bárbaro desamparado e que nunca vai conhecer as maravilhas da vida escolar. Pensa que vai ser uma espécie de autista, não sei. Não é? E aí, exatamente essa é a percepção dos pais. Que escolarização e educação são dois fenômenos totalmente distintos. E que dentro do fenômeno da escolarização existe a perda de autoridade dos pais. Então esse é o principal motivo. Eu quero exercer a autoridade de pai, de mãe, sobre meus filhos. E não quero abrir mão dessa responsabilidade que eu tenho para que outra pessoa, dentro dessa conjuntura toda que eu expus, possa fazê-lo. Eu não quero arriscar a alma do meu filho. Eu queria trazer outro exemplo. Eu conheço um casal de homeschoolers que tem uma filhinha. E eles, por pressão social e um pouco de amargura mesmo, colocaram a filha no colégio. A experiência foi péssima. Péssima. Ela chegou lá, ela já estava no nível acima de todos, então foi difícil saber o lugar dela. Ela não sabia o que era respeito nem o que era amor. Sabe o que ela ficava fazendo na sala? Enquanto as crianças ficavam brincando, fazendo aquelas palhaçadas que a criança faz, aquelas brincadeiras chatas de um excluir o outro, ela ficava ajudando a menininha que é deficiente. Porque ela já sabia de tudo lá, que os pais ensinaram. Um dia, se eu errar na história, ela não pode ser literalmente desse jeito, mas é fiel, tá? Teve alguma coisa lá, uma escola católica, tá bom? As crianças estavam dançando, acho que era a paradinha da Anitta. Eu tô falando de crianças de 5 anos. E aí, a menina não quis dançar. Por quê? Meu pai e minha mãe não gostam que eu escute esse tipo de música. O que a professora fala? Mas todos os seus coleguinhas estão dançando. Parece que não é nada demais, né? Mas sabe o que tem por trás disso? Diante do que a escola está dizendo, diante da autoridade do grupo de coleguinhas da escola, a autoridade dos seus pais ela pode ser relativizada. O que você aprende aqui vem em primeiro lugar. Não, você está exagerando, mas é desse jeito. Porque a criança nessa posição, ela está numa posição de constrangimento psicológico no sentido de que ela tem uma ordem dos pais e está num ambiente social que ela foi colocada pelos pais e lá está recebendo uma ordem diferente de casa. E ela tem que fazer. Qual é a justificativa para ela fazer isso? Os outros estão fazendo. Nesse livro aqui, que eu indico muito para quem quer entender melhor o tema, o Maquiavel Pedagogo, da Vida Editorial, ele fala de todas essas estratégias psicológicas. E uma delas é a norma de grupo. Você fazer dinâmica com a criança, bota a criança para fazer um trabalho em grupo. Se todo mundo está dizendo uma coisa, dificilmente alguém vai discordar. E a gente sabe que é assim, quando a gente está em faculdade mesmo desse jeito, a gente faz um grupo com 5 pessoas. Os 5 estão dizendo uma coisa, às vezes você sabe que os 5 estão no erro. Mas você deixa por quê? Norma de grupo. E o nome desse estado psicológico de constrangimento é dissonância cognitiva. Todo esse ensino multidimensional ele trabalha com a dissonância cognitiva.
O que é a dissonância cognitiva? É exatamente essa coisa que fica dissonante, porque você tem uma ordem e você tem algo contrário à ordem que foi dada primeiro. Então, você escutou em casa que não pode fazer esse tipo de coisa, você tem que ouvir. Olha que crime, que profundo individualismo, como disse a outra pedagoga. Você bota o seu filho para ouvir Tchaikovsky, Bach, esse tipo de coisa, e você está privando ele dessa experiência social e plural magnífica de dançar a paradinha com os colegas. Ah, que pai babaca, né? Que imbecil. Percebe que a briga é por autoridade, autoridade sobre o espírito, e alguns pais não estão dispostos a negociar. Entende? Seguindo, outra coisa que é importantíssima para a gente entender esse crescimento do homeschooling é a expansão do horizonte de consciência dos pais com relação à educação. Do nada, todo mundo começou a falar disso. Do nada, essas ideias foram colocadas em circulação. Muito por causa do trabalho intelectual do professor Olavo e dos seus frutos, Olavo de Carvalho. Rafael Falcon, que trabalha com a formação literária da criança, é um grande amigo nosso aqui do Instituto, nós aprendemos muita coisa com ele. O trabalho do professor Carlos Nadalim também está inserido nisso. E a Vide Editorial, que publica isso aqui, Maquiavel Pedagogo, que publicou esse outro que eu citei, o Contra a Escola, o próprio Fausto Zamboni, acho que é aluno do Olavo. Ele é aluno do Olavo de Carvalho. E é um livro, não é coisa conspiratória, é cheio de documentos, de informações históricas pertinentes, tá? E a editora Concreta, também de alunos do Olavo de Carvalho, que fez essa revista Homeschooling Brasil, que eu não sei se ainda está em circulação, se ainda está rodando volumes, eu acredito que não, porque estava no projeto do Concreta Inbox. Então, toda essa efervescência vem desse meio, certo? Vem disso daí. E só está tendo essa efervescência porque ideias estão sendo postas em circulação pela via intelectual. E aí, coloquei essa imagem porque remete à educação clássica e muitos pais se perguntam, tá uma porcaria, eu estou entendendo esse negócio todo, da manipulação psicológica das crianças, eu não quero perder o espírito do meu filho, não quero perder minha autoridade, mas o que eu vou fazer? Então a maioria dos pais, eles buscam fazer, que é um pensamento saudável, não, do jeito que está sendo feito hoje está muito ruim, vamos fazer como era feito outrora. Então tentam fazer toda uma adaptação dos princípios, não o método perfeitamente, às vezes é meio complicado, mas pelo menos fazer uma adaptação dos princípios da educação clássica numa perspectiva domiciliar. Porque é uma coisa muito interessante, acho que o Matheus vai falar disso melhor na palestra dele, é que o que legitimava um pedagogo antigamente, por exemplo, na Grécia, era o exemplo. Sócrates conquistava pelo exemplo. A filosofia e o ensinamento de Sócrates, quem é? É o próprio Sócrates. E exatamente por isso, o pedagogo, ele deveria ser um exemplo digno de ser imitado. E como o ensino muitas vezes era individualizado, ele estava atento às necessidades da criança, às deficiências morais da criança. Então essa educação acontecia dessa forma integral e trabalhando com literatura, com poesia épica. Porque os gregos entendiam que a cultura tinha um princípio formativo e que a educação deveria ser um processo consciente. O pedagogo sabia o que estava sendo feito, os pais sabiam o que estava sendo feito, e a cultura daquele local estava sendo trabalhada para inserir o sujeito naquela sociedade e educá-lo de fato. E em que sentido eu digo educá-lo? Educação vem da expressão exducere, que quer dizer conduzir para fora. Para fora do quê? Dessa coisa dos instintos primários. Porque não existia, hoje em dia existe o quê? Um profundo pessimismo com relação à natureza do homem e um otimismo que transcende qualquer barreira com relação a essa natureza no futuro. Que é a mentalidade revolucionária que justifica que hoje então vale tudo para produzir esse novo homem. A visão beatífica do novo homem do amanhã.
E o que é que legitima um pedagogo hoje numa escola? É um vínculo burocrático. Você não sabe muitas vezes quem é aquela pessoa, que ela estudou, você não sabe se ela é digna de ser imitada. Então os pais, eles buscam esses princípios e aplicá-los no ensino domiciliar, de forma a tentar dar uma formação digna, que conduza para fora, que eleve essas potências espirituais que todos nós temos. As crianças, o Falcão fala no Formação Literária da Criança, as crianças não ficaram mais burras. Elas só não recebem os estímulos corretos. As crianças são inteligentes. As crianças têm fome de aprender, sede. E você utilizar isso para fazer experimento social, me desculpe, mas isso não deve sequer, não merece o mínimo de respeito. E aí a gente tem também que expandir o nosso horizonte de consciência no sentido de não cair mais nesse pensamento de que a escolarização é a fonte de tudo. A nossa única possibilidade é a escolarização. Porque muitos dos nossos grandes nomes da nossa cultura, da nossa literatura, os homens que fizeram o Brasil ter algum patrimônio cultural, muitos deles não precisaram da escola. Ou a escola teve um papel secundário. Eu trouxe esses três porque não está muito distante da gente, porque são os três que eu tenho mais familiaridade. Aquele, o Zé Geraldo Vieira, ele foi alfabetizado, segundo no livro Território Humano, pela tia dele em casa. Ela ensinou ele a ler, escrever e ainda deu a catequese. Qual era a leitura dele? Ficava lendo a Bíblia e literatura europeia na biblioteca do tio. Quando ele não estava fazendo nada, o que ele fazia? Brincava no quintal, ficava vendo o tio tocar violino ou a tia tocar piano. Depois, isso podia ser feito antigamente. Quando ele chegou, acho que por volta dos 15, 16 anos, ele entrou no que se chamava ginásio, né? Então ele foi estudar com padres, ficava a semana inteira, ficou 3 anos estudando com os padres. Não lembro se foram os salesianos ou os jesuítas na época. E ficou lá, só via a família no domingo, era escola só para homens. Todo dia, 6 horas da manhã, missa, tinha latim, tinha geografia, história. E depois o Zé Geraldo Vieira foi ser médico. E conseguiu ser médico e um grande romancista. Tenho medo de dizer que foi o nosso maior romancista, não consigo dizer isso. E Machado? Machado deveu a educação dele a 3 figuras principais: uma mulher, um padeiro e um padre. O padre que o ensinou latim, o padeiro que era francês e deu umas lições de francês para ele, e a mulher dele que era portuguesa, às vezes corrigiu os textos dele, que ele teve dificuldade com crase, esse tipo de coisa. E aprendendo as coisas na agitação do mundo, trabalhou no Jornal Carioca e tal. E foi Machado de Assis. Nelson Rodrigues, um dos maiores cronistas que o nosso país já teve. Ele foi para a escola? Foi, mas ele fala nas crônicas: não fosse o pai dele um leitor voraz e ele sempre estando à biblioteca do pai, ele não teria sido quem foi. E com 14 anos trabalhando como repórter de polícia. Quais eram os casos que apareciam para ele? De adultério, assassinato, essas coisas. Para um gurizinho de 14 anos ir lá fazer a cobertura e fazer a reportagem, né? E com 12 anos ele leu a obra de Dostoiévski praticamente inteira, porque estava na biblioteca do pai. Que o pai era o exemplo. Então veja, existem elementos clássicos na educação desses caras. Eles foram educados pelo exemplo. Tanto é que o Nelson Rodrigues, ele conta um episódio numa crônica que ele tirou em primeiro lugar num concurso de contos na escola, porque ele fez uma coisa que era feita antigamente: redação imitativa. Todos quiseram criar a história do zero. O Nelson, como lia muito conto de terror, ele começou, não lembro o nome do autor, mas ele começou o conto dele dizendo: a madrugada raiava sanguínea e fresca. E as professoras ficavam: nossa, como é que um menino de 13 anos consegue fazer isso? Aí ele diz: não, foi porque eu vi que um conto do fulano de tal começava assim, eu só fiz imitar o início, depois eu embalei. Exercício de redação imitativa era uma coisa que era feita até muito pouco tempo atrás nas escolas, não é feito mais.
Não é. Eu queria fazer uma coisa com vocês para a gente encerrar, bem rápido, que é o seguinte, eu falei do Zé Geraldo Vieira, né? Queria que vocês prestassem atenção nesse trecho de um livro dele muito bom, A Ladeira da Memória, que a gente trabalhou agora no Instituto com os alunos. Preste atenção, por favor. E eis que um ribombo agudo, tonitruante, se prolonga como escala cromática e sacode tudo. O trovão cavernoso se despenha por sucessivos degraus. Um cheiro telúrico invade tudo. As vidraças estremecem como nervos. As portas batem como catapultas. A fazenda Camapuã vibra. Novas descargas se enviesam pela distância e as serras recebem seu flanco tão rijo que as descargas se enfurecem e centuplicam suas sílabas mitológicas. Vendo a estrutura linear da chuva que corta a paisagem como tubulações permeáveis desde não sei onde até a névoa difusa, onde deve ficar a Serra da Bocaina. Todo vale é uma espécie de paisagem submarina. Longe, no tecido opaco do céu, nervuras luminosas como líquens se desenham eletricamente. Depois a serra repete fugas de quiálteras que se despencam em rajadas. O aguaceiro canta em alaridos sucessivos como coros dispostos em perspectivas. Parece uma exclamação nasal, gutural, visceral. Difícil, né? Dá para entender que ele está falando algo com chuva e com trovão, não dá? Mas a noção clara do que ele está dizendo, vocês não têm. Eu garanto que pelo menos 80% daqui não tem. Sabe por quê? Porque foram educados também no sócio-construtivismo. O sócio-construtivismo não ensina a ler isso aqui. Ele faz você pensar que aquela percepção parcial e subjetiva que você teve já é suficiente. Você não entendeu que tem chuva e que tem trovão? Tá bom. Tá bom. Mas sabe como é que um texto desse era trabalhado antigamente? Era um exercício mais ou menos assim. A gente não vai fazer, eu só vou falar para vocês terem uma ideia. Tá? Você ia fazer primeiro um estudo de vocabulário e de expressões. Só olhem para o texto e vão tentando pensar, não precisa dar a resposta, mas vocês vão ver como não é simples. O que é tonitruante? Cavernoso, despenhar, telúrico, flanco, líquens, quiálteras, rajadas, alaridos, cultural, visceral. Percebe que a imagem tem um monte de buraco? Só que é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês conversam com alguém e alguém diz que entendeu mais ou menos o que você disse, você fica satisfeito? Eu acredito que não. Você fala para a pessoa entender tudo. Isso aqui foi escrito para você entender tudo. Você não entende por causa desses furos. E a gente é acostumado a passar por cima deles. A gente não vai em dicionário. A gente não vai olhar, tá? Aí vamos ver as outras expressões. O que é prolongar-se como escala cromática? Ó, ribombo agudo tonitruante se prolonga como escala cromática. O que é isso? Né? O que são as sílabas mitológicas aqui que centuplicam? O que é a névoa difusa? O tecido opaco do céu? Repetir fugas de quiálteras. Cadê? Aqui. Enfim, não achei. Aqui. Aqui, pronto. Repetir fugas de quiálteras. Que é isso? Não sabe? Pois é. Mas isso é português. Todo mundo aqui fala português. Por que a mensagem é tão difícil de ser decodificada? Não é inglês, não é nada, é português, é a língua que a gente fala. Aí pronto. Você faria, se mais ou menos... Eu fiz essas perguntas me baseando num livro, num guia de compreensão de texto, que a última edição dele, que eu sei, foi em 67. Ele era usado em escola secundária e normal, ali pela década de 40, 50 e 60. Todo trabalhado com o texto dos grandes autores, aí tem uma descrição, é para você fazer isso. Aí tinha perguntas do tipo, comente um pouco sobre o estilo do autor. Aqui a gente não sabe nem o que comentar, a gente vai dizer no mais que não, é fresco. Não tem por que dizer dessa forma, poderia dizer de outro jeito, mas não.
Cada escolha de cada palavra aqui é muito importante. Isso é uma descrição de uma chuva. Quais elementos você sabe identificar os elementos do texto aqui que dão a você a fruição da sensação de chuva? Você sabe diferenciar os elementos sonoros dos olfativos e dos visuais? Porque está muito claro aqui. Nem todo mundo consegue. E aí se faria um exercício de redação imitativa ao final. Isso era feito por pessoas mais ou menos ali nos 15, 16 anos, até uns 50, 60 anos atrás. Por exemplo, você ia pegar essa forma e você ia fazer uma pequena descrição, não sei, de um crepúsculo. Você ia ter um exercício, procure sinônimos para tais palavras. Você quebra tanto a cabeça no texto como se ele fosse um problema matemático, você termina decorando o texto, você ganha vocabulário, você ganha imaginação, porque o texto é cheio de relações lógicas por causa das construções sintáticas, você consegue trabalhar tudo isso só por causa do texto. E toda vez que você fosse ver uma chuva do jeito que está aqui, você ia lembrar disso e você, quando consegue descompactar todas essas peças aqui desse quebra-cabeça, você tem a fruição integral da chuva como se você estivesse lá. O cheiro telúrico, o ribombo tonitruante, tudo isso ganha cor, voz, cheiro. E isso é uma experiência com a beleza e com a literatura que nós não tivemos. Isso não era uma forma interessante de você testar os conhecimentos linguísticos de uma criança quando ela sai do ensino médio? Eu imagino que não seja. Com o tempo que as crianças passam no colégio, não seja complicado para uma criança sair do ensino médio sabendo fazer isso. Um sujeito com 18 anos tem que saber fazer isso aqui. Mas não, sabe o que é que testa o conhecimento linguístico dele? Essa porcaria. Acuendo Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Aí eu não vou ler isso aqui, só vou para cá, ó. Não se sabe ao certo quando essa língua surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, uma costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Não, e olha o vocabulário que ele oferece para o aluno aqui logo no início, ó. Inhai amapô, não faça a louca e pegue meu acué, deixe de eque, se não puxa teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa do Pajubá. O dialeto secreto dos gays e travestis. Aí, ó, da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento do patrimônio linguístico. Isso é o elemento do patrimônio linguístico digno de ser tratado. Esse aqui não. O Zé Geraldo Vieira, o Machado e o Nelson não são patrimônio linguístico à altura do Pajubá. Vocês percebem como a situação ela é nojenta? Isso é a prioridade dos nossos pedagogos. É isso aqui. E aí você pode me perguntar, ok, Caio, você está certo e tal, eu entendo tudo dessa forma, mas o que é que eu faço? Como é que eu resolvo meu problema de educação? Olha, eu não sei. Eu sei como resolver o meu, dos meus eu digo, dos meus futuros filhos, das pessoas da minha família e dos alunos que nos procuram. E se eu fosse falar aqui agora o tipo de educação que eu acho ideal, o que é educação clássica, não dá para falar, é muita coisa. Até porque tem gente que fala disso melhor do que eu. Mas eu queria terminar fazendo uma reflexão. Pensem direitinho. Vocês acham mesmo que a pessoa que está no colégio se preparando para isso, está sendo educada, e a que está em casa se preparando para isso, é a que sofre abandono intelectual? Alguém realmente tem a cara de pau de me dizer isso? Que isso aqui é abandono intelectual e isso aqui é emancipação do espírito? Para terminar mesmo, eu queria terminar oferecendo essa reflexão sobre qual seria a educação ideal. O que nós podemos fazer?
Eu não vou explicar, só vou ler e vou terminar, porque acho que o texto do Murilo Mendes que eu trouxe reflete e resume muito bem o que nós do Instituto Borborema pensamos de educação, o que nós queremos de educação e com a nossa formação, e o que eu, e tenho certeza, boa parte dos homeschoolers do Brasil queremos. Não desejamos a volta do homem medieval. Desejamos a instauração do homem ajustado à sua vocação e aos seus objetivos, de cultura mais harmônica do que especializada, semeando no tempo para colher na eternidade, concidadão de todos os seres e herdeiro consciente da promessa divina. Homem supranacional que não confunde a cultura com a técnica, nem o valor com o dinheiro. Queremos um homem novo que não põe seus fins em si mesmo. Muito obrigado.